eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o quarto ano do Colégio Emaús. Tudo bem, quarto ano? Como vocês estão? Vamos começar essa nossa videoaula de hoje mostrando a foto do nosso amigo Guilherme. Olha só, gente, o Guilherme quis fazer um cartaz falando da fração no dia a dia. Eu havia pedido dos números decimais e ele fez também um da fração. Gente, eu achei fantástico. Olha o que ele escreveu. A fração em nossa mesa. Ou seja, a fração também está no nosso dia a dia? Sim. Ali, olha, ele representou a metade. Eu espero que tenha sido de uma pizza. E eu espero que, na verdade, na próxima, Guilherme, você me convide também, tá bom? E aqui, 1/4 da pizza. Gente, e vamos falar, que desenho bem feito. Parabéns, viu, Guilherme? Fiquei muito feliz em receber, fiquei muito feliz com a sua criatividade, você está de parabéns, tá? E quando for uma pizza de verdade, lembre-se da professora Ana Paula, tá bom? Vamos lá começar a correção das páginas 217 a 225. Olha aqui, me deram esse lápis, esse apontador e esse outro negócio aqui que eu não sei o que é não. Vamos ver, vai estar o nome aqui logo depois, vamos ver aqui. Use a régua e meça o comprimento dos objetos ilustrados. Complete. O lápis, gente, ele mede ou 74 milímetros ou 7 centímetros e 4 milímetros. Presta atenção. Ou a gente fala 74 milímetros ou 7 centímetros e 4 milímetros. O apontador mede 43 milímetros ou 4 centímetros e 3 milímetros. Olha aqui. Ou são 4 centímetros e 3 milímetros ou 43 milímetros, que é a mesma coisa. Os objetos que você mediu são maiores ou menores do que 1 metro. Justifique a sua resposta. Menores, porque 1 milímetro é a milésima parte do metro. E nenhum dos objetos mediu 1000 milímetros, tá? Ou 100 centímetros. Para ser, gente, maior do que 1 metro, tem que ser maior do que 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1000 milímetros, tá? Número 2. Use o metro articulado ou a régua e responda. Quantos milímetros há em 3 centímetros? Gente, cada centímetro são 10 milímetros. Então, 3 centímetros são 10 mais 10 mais 10, que é igual a 30 milímetros. E 6 centímetros? 60 milímetros. 8 centímetros, 80 milímetros. 10 centímetros, 100 milímetros. E 15 centímetros, 150 milímetros. Prestem atenção que é só você multiplicar por 10, porque cada centímetro é igual a 10 milímetros, ok? Então fica muito fácil. Aqui você consegue achar a resposta simplesmente multiplicando cada um deles por 10. Letra B. Quantos centímetros há em... Olha só, se é multiplicando por 10 esse a gente vai dividindo por 10. 34 milímetros é a mesma coisa que 3,4 centímetros. E aqui, 100 milímetros é a mesma coisa que 10 centímetros. 52 milímetros é a mesma coisa que 5,2 centímetros. O que é isso aqui? É a mesma coisa que 5 centímetros e 2 milímetros. Então, a gente fala 5,2, entenderam? 1000 milímetros é a mesma coisa que 100 centímetros. Eu dividi por 10. E 60 milímetros é a mesma coisa que 6 centímetros. Número 3. Resolvendo os problemas. Resolva no caderno. Ao medir a altura do irmão, Luizinho percebeu que ele mede menos que 1 metro, 76 centímetros. Isso equivale a quantos milímetros? O que eu falei com vocês? Toda vez que você quiser passar de centímetro para milímetro, é só você multiplicar por 10. Então, 76 vezes 10, 760 milímetros. Letra B. Considerando que 1 metro corresponde a 1 inteiro, Luizinho quer saber se é possível registrar a medida do irmão em metros usando números decimais. Vamos lá. Veja como foi feito o registro. 0,76 metros. Ele está certo? A gente está considerando o metro como um inteiro. Discuta com a turma e escreva a respeito. O registro do irmão de Luizinho está correto? Sim, gente, porque 76 centímetros é menor do que 1 metro. Está quase chegando a 1 metro, então é 0,76. Sabendo, gente, que 1 metro é igual a 100 centímetros, ok? E por que foram usados o 0 e a vírgula? Porque tem menos que a unidade metro, ou 1 inteiro, ok?
Letra D. Mariana e seu colega de sala Matheus querem saber quem faz o maior trajeto de casa até a escola. Mariana caminha 2,5 km, muita coisa, né? E Matheus caminha 2,25 km. Qual dos dois anda mais? Quanto a mais? Gente, é a Mariana, porque olha só, ela anda 0,25 a mais. É a mesma coisa, gente, quando a gente olha aqui. Lembra que eu falei com vocês que quando nós vamos falar de números decimais, se a gente pensar em dinheiro para comparar, fica mais tranquilo? Isso aqui é a mesma coisa que 2,50 e aqui 2,25. Então, ela anda 0,25 km a mais, que é a mesma coisa que 250 metros. Lembrando, gente, que 1 km tem 1.000 metros, tá? Registre o cálculo e compare suas respostas com as dos seus colegas. Eu espero que vocês tenham acertado, tá bom? Letra E. Quem reside mais perto de Salvador? Carlinhos, que mora a 35 quilômetros, lembrando que cada quilômetro são 1.000 metros, tá? Da cidade, ou Juliana, que vive a 20.000 metros. Gente, 35 quilômetros, cada quilômetro não são 1.000 metros? Então, 35 quilômetros é a mesma coisa que 35.000 metros. Então, quem mora mais perto é a Juliana, que mora a 20.000 metros, tá? Que diferença de distância existe entre a cidade mais próxima e a mais distante de Salvador? Uma tem 35.000 metros de distância e a outra 20.000 metros. 35.000 metros menos 20.000 metros é igual a 15.000 metros, que é a mesma coisa que 15 quilômetros, ok? Registre os cálculos e compare as respostas. Eu falei o cálculo oral e aqui está mostrando o cálculo registrado para vocês. Letra F. 4 crianças participaram de uma competição de bicicleta em que o campeão seria aquele que percorresse o maior trajeto em 20 minutos. Atenção! Os números antes da vírgula indicam quilômetros percorridos e os números após a vírgula indicam a fração do quilômetro. Veja os resultados da tabela. Participantes foram quem? Fernando, Karina, Mariana e Luiz. A distância percorrida em quilômetros. Fernando, 2,50 quilômetros. Karina, 2,150 quilômetros. Mariana, 2,550 quilômetros. E Luiz, 2,65 quilômetros. Quem fez o menor percurso? O menor número aqui, gente, foi de quem? Da Karina, tá vendo? Quem ganhou a competição? Foi o Luiz, que foi o maior percurso. Todos os participantes ultrapassaram 2 quilômetros? Sim. Qual a diferença entre o primeiro e o último colocado? Entre Luiz e Karina, olha só. Luiz, 2,65, que seria a mesma coisa que 2,650. E Karina, 2,150, é a mesma coisa que 0,5 quilômetros ou 500 metros, tá? Gente, vamos lembrar sempre, 1 quilômetro são 1.000 metros, tá? Letra G. Carlinhos, Juliana, Matheus e Marina estão disputando quem corre a maior distância em 10 minutos. Veja na tabela os resultados alcançados. Olha só, Carlinhos corre 2,50 km, Juliana 2,250 km, Matheus 2,45 km e Mariana 2 km. Quem ganhou a competição, gente? Quem percorreu mais? Carlinhos. Qual a diferença entre o primeiro e o último colocado? Quem foi menos foi a Mariana. A diferença foi de 0,50 km, que é a mesma coisa que 500 metros, tá? Registre aqui como você fez o cálculo e compare suas respostas com os colegas. Gente, olha só, é só você pensar que 2,5 km é igual a 2.500 metros. 2.500 menos 2.000, que seria 2 km, 2.000 metros. 2.500 menos 2.000 é igual a 500, ok? Número 4. Fazendo o cálculo mental. Pedro Henrique percorreu 3.500 metros de bicicleta em meia hora. Quantos quilômetros ele percorrerá em 1 hora se mantiver a mesma velocidade? Gente, 3.500 metros é a mesma coisa que 3,5 quilômetros, não é? Mas mesmo pensando em metros, se ele percorrer nessa mesma velocidade, em 1 hora ele vai percorrer 3.500 mais 3.500, que é igual a 7.000. 7.000 metros, que é a mesma coisa que 7 quilômetros, tá? Gente, quilômetros, o que eu falei com vocês? 1 quilômetro não é igual a 1.000 metros? 7.000 metros, para eu transformar em quilômetros, é só eu dividir por 1.000, tá? Bem tranquilo. Letra B.
Da casa de Alex até a escola são 1.300 metros. Quantos quilômetros Alex percorre para ir e voltar da escola? Presta atenção. 1.300 para ir, 1.300 para voltar. 2.600 metros. Para quilômetros eu não divido por 1.000, vai ser a mesma coisa que 2,6 quilômetros. Letra C. Observe os dados do quadro e complete. O cavalo, gente, a velocidade dele é de 75 km por hora. O leão, 80 km por hora. Coelho, 55 km por hora. Girafa, 50 e elefante, 40. Quanto percorre em 2 horas? Se a cada 1 hora ele percorre 75, em 2, 75 vezes 2, 150. O leão, 160, o coelho, 110, a girafa, 100 e o elefante, 80. Eu só precisei multiplicar por 2, ok? Que animal dessa lista é o mais rápido? É o leão, gente, olha só. 160 quilômetros, tá? Em 2 horas. Quanto tempo um cavalo levaria para percorrer 300 quilômetros? Vamos lá voltar no cavalo. O cavalo em 1 hora, em 2 horas, 150 quilômetros. O dobro, que é 300, seria o dobro de horas, 40 horas. E a girafa? Se a girafa percorre 100 quilômetros em 2 horas, 300 quilômetros seriam 2, 4, 6. A cada 100 quilômetros aqui, né? Não é verdade? Cada 100 quilômetros ela demora 2 horas. Quem faria o percurso de 300 quilômetros mais rápido? A girafa ou o leão? Sem dúvida o leão. Nós falamos que ele é o mais rápido. Qual dos animais demoraria o dobro do tempo do leão em um percurso qualquer? O elefante, porque presta atenção aqui. O leão, 160 quilômetros em 2 horas. O elefante, a metade. Então, ele demoraria o dobro do tempo. Justifique sua resposta com os dados da tabela. Olha só, 40 quilômetros percorrido pelo elefante em 1 hora é a metade do percurso do leão no mesmo período, 80 quilômetros, tá? O elefante, ele percorre a metade do que o leão percorre no mesmo tempo. Número 5. Construa um gráfico de barras com os dados do quadro anterior, acrescentando as velocidades dos seguintes animais. Gato doméstico, 48 km por hora e esquilo, 20 km por hora. Aqui, gente, eu só fui colorindo até chegar aqui, ó. Olha só, o cavalo não são 75? Eu peguei esses números aqui e fui colorindo 75, porque aqui é de 10, ó, 5, 10, 15, 20. Como é de 10 em 10, você pode, a metade aqui seria 5. Então aqui eu só colori até chegar no número indicado, tá? Que título você daria para o gráfico? É uma resposta pessoal, mas olha só, eu daria como velocidade dos animais, tá? Mas você poderia dar o seu título. Comparando os dados do gráfico, pode-se afirmar que o ritmo de corrida entre os animais é bem variado? Com certeza. Justifique sua resposta. Olha aqui, gente, é só você ver a cor do gráfico e você consegue ver que cada um tem a sua velocidade. Entre os animais indicados, qual a diferença de velocidade entre o mais rápido e o mais lento? O mais rápido é o leão, que é 80 km por hora. O mais lento é o esquilo, são 20 km por hora. 80 menos 20, 60, ok? Agora, calculando o perímetro e sua superfície. Você sabe quanto mede o contorno da quadra de esportes da escola? Gente, essa a gente não consegue fazer porque nós não estamos nas aulas presenciais, né? Que seria medir, mas quando a gente voltar a gente mede. Que instrumento de medida você poderia usar para medi-lo? A trena ou o metro. Resolvendo problemas. Na escola onde Jorginho estuda, a quadra de esportes tem as seguintes medidas: comprimento 30 metros e largura 18 metros. A diretora da escola pretende construir arquibancadas lá, mas para isso ela necessita saber quanto mede o contorno da escola, ou seja, o perímetro. Vamos ajudá-la? Use a malha quadriculada para desenhar o contorno da quadra de esportes da escola de Jorginho. Cada quadrinho corresponde a 1 metro. Então, se você... Aqui, ó, eu até contornei. Se a gente sabe que aqui mede 30 mais 30, vai dar quanto? 60. 18 mais 18 dá quanto, gente? 36. 60 mais 36, 96 metros, ok? Então, vamos lá. Quantos lados de 30 metros de comprimento a quadra tem? 2. Quanto dá essa soma? 6. Quantos lados de 18 metros de largura a quadra tem? 2. Quanto dá a soma desses lados? 36.
Você já sabe quanto mede no total em metros o comprimento e a largura da quadra? Mas e o contorno, ou seja, o perímetro? Como calculá-la? Só fazer 60 mais 36, que dá 96, ok? E o perímetro da quadra de esportes da escola de Jorginho é 96 metros. Conte quantos quadradinhos formam a quadra. Para simplificar, você pode multiplicar uma linha dos quadradinhos do comprimento por uma linha da largura. Gente, se você contar a largura, são 30 vezes 18, são 540 metros quadrados, que são os quadradinhos. Isso nós vamos falar depois também, tá bom? Número 3. Veja a figura abaixo e calcule o número de triângulos necessário para cobri-la toda. Olha só, gente, são quantos triângulos? 20. Por quê? Olha só, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. São 20 quadradinhos, não são? Quantos quadradinhos há na figura? 20 quadradinhos. Quantos triângulos cabem na figura? 40, porque cada quadradinho a gente divide em 2 triângulos, tá? A quantidade de triângulos e quadrados são as mesmas? Não. A quantidade de triângulos é o dobro da de quadrados. E para medir essa área, é melhor usar triângulos ou quadrados? Justifique. A área, gente, nesse caso, não seria um entorno, não. O contorno é o perímetro. A área são esses quadradinhos. Só que a área, eu vou falar com vocês na próxima, assim, dando continuidade a essa matéria. Não seria na aula de hoje. Então, eu não vou focar com isso com vocês hoje, tá? E agora também vamos calcular o perímetro das figuras que eu deixei para vocês. Olha aqui. 7 mais 7 mais 3 mais 3, 20 centímetros do perímetro. Aqui, 10 mais 10, porque isso aqui é 10, aqui é 10. 2 mais 2. 10 mais 10, 20. Mais 4, 24 centímetros. Ah, gente, foi metros, desculpa. Aqui é metros, tá? Coloca pra mim, 24 metros. Viu? Aqui tudo em metros. Nesse próximo, 27 mais 27 mais 9 mais 9, que é igual a 72. 27 mais 27 é igual a 54. 54 mais 9, 63 mais 9, 72 centímetros. E esse aqui igual a 52. Vamos fazer? 5 mais 8, 13, mais 6, 19, mais 7, 26, 36. 36 mais 8, 44. 44 mais 8, 52 centímetros. O perímetro é a soma dos lados. Vou deixar para vocês aqui essas atividades. Olha, da 1 a 3, vocês conseguem parar, né? Pausar o vídeo e copiar. Quero também que vocês calculem o perímetro dessas figuras abaixo. Não precisa copiar as figuras, tá, gente? Agora, se você quiser copiar para ficar organizado também, fiquem à vontade. Quero que façam a 5, a 6 e a 7. Eu quero que vocês elaborem 5 questões envolvendo perímetro e ir para o WhatsApp do colégio, da consultoria do colégio. Só, gente, que muitos alunos não estão participando. Lembre-se que nós estamos pontuando nesse trimestre também a participação dos alunos. Então, por gentileza, eu quero todo mundo junto. E também recebi do aluno Guilherme algumas atividades sobre frações. Então, fração nunca é demais para a gente aprender. Vou deixar para vocês também os problemas dele. Como a foto ficou um pouco desfocada, eu vou ler para vocês, tá? Leandro comprou 12 caixas de bis e deu 2/4 para repartir para seus 3 filhos. Quantas caixas de bis cada um ganhou? Número 2. Daisy leu um livro com 256 páginas. Ela já leu 3/4 do livro. Quantas páginas Daisy já leu? Número 3. Solange tinha 300 figurinhas e deu 5/4 para Ana. Quantas figurinhas Solange ficou? Número 4. No jogo de Beyblade, nem sei se é assim que fala esses jogos. No jogo de Beyblade, Kelvin teve 60 vitórias e o seu primo Guilherme teve 5 terços. Quantas vitórias Guilherme teve com relação ao seu primo? Número 5. A tia de Bruno tinha uma caixa de 135 bombons e deu ao sobrinho 5/5. Sobrou bombom para a tia de Bruno? Façam com bastante atenção todas essas atividades. Envie as fotos, tá, das atividades de perímetro, que na próxima videoaula eu volto corrigindo. Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.